Olá, boa noite a todos que estão aqui no nosso webinar de hoje. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora e vou estar conduzindo com vocês hoje esse nosso webinar sobre mitos e verdades, tanto de graduação quanto intercâmbios. Então, a gente vai tentar trazer alguns dos principais pontos, algumas questões que famílias acreditam, né, ou acham que é verdade, alunos também, do que de fato ajuda ou não o aluno na sua trajetória acadêmica. Então, aqui nós vamos tentar desmistificar algum dos pontos principais desses dois assuntos, tanto graduação no exterior quanto intercâmbio. Como vocês estão vendo aqui, nós temos a nossa análise de perfil. A gente sempre gosta de trazer para quem ainda não conhece, ainda não fez. É uma forma do aluno testar suas chances de graduação no exterior. Botei aqui também no nosso chat o link direto para vocês acessarem durante a nossa conversa de hoje. Antes da gente começar, também gosto de sempre trazer os próximos eventos para vocês acompanharem, se inscreverem. No dia 16, a gente vai fazer uma entrevista com a Giovana Lemos, que foi aprovada em Johns Hopkins com uma bolsa de 100%. No dia 18, vamos fazer um webinar sobre ACT, é uma das provas padronizadas aceitas pelas universidades americanas, e a nossa professora Karine Dombi, especializada em ACT, vai falar um pouquinho sobre a prova. E no dia 20, vamos fazer um mini simulado do ACT também, aproveitando esse webinar do dia 18, para quem quiser, gratuito, ao vivo, também com a professora Karine. Então, caso você queira entender como é a prova, acompanhar o conteúdo da prova, o mini simulado é uma forma de conhecer ainda mais essa prova também. Bem, a nossa principal pauta de hoje é para falarmos sobre mitos e verdades, né, tanto graduação no exterior quanto intercâmbio. Então, a gente vai compartilhar com vocês algumas das crenças que existem e tentar desmistificá-la, colocando algumas, talvez como verdadeiras, outras talvez nem tanto. Então, acompanhem conosco essa principal pauta. Antes da gente começar, queria fazer uma rápida introdução também sobre a Daqui para Fora. Quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, totalizando mais de 25 mil applications enviadas e 700 milhões de reais em bolsas totalizadas pelos nossos alunos ao longo desses 21 anos. Nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior. Temos uma equipe, então, grande, com muita bagagem, onde existe muita troca de informação, conhecimento, dando toda a segurança para o estudante e para a família durante toda a jornada. Mas, ao mesmo tempo, todo o trabalho com cada estudante é extremamente individualizado, customizado, onde cada aluno tem a sua própria equipe acadêmica, composta por 4 mentores ao longo da jornada. Então, com toda a base, expertise e conhecimento da Daqui para Fora por trás, e ao mesmo tempo um atendimento e um trabalho individualizado, todos os alunos da Daqui para Fora, né, têm uma taxa aí de sucesso e de aprovações fantásticas nos últimos anos. Em termos de atuação, hoje a Daqui para Fora atua em 4 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e a Holanda. Aqui temos algumas das aprovações dos nossos alunos. Temos alunos realmente nas mais diversas universidades no exterior, desde as mais conhecidas, nomes famosos, mas também outras nem tanto, porque todo o trabalho é sempre de acordo com o potencial de cada aluno, com as expectativas de cada um, com as prioridades, inclusive, de cada um. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos alunos em mais de 500 universidades no exterior. Antes de nós entrarmos na pauta principal, estou falando sobre mitos e verdades, queria primeiro abordar com vocês o processo seletivo em si das universidades no exterior, dado que alguns alunos aqui talvez não conheçam, não saibam como que se dá a entrada em uma faculdade no exterior, porque também vai ser a partir desses pontos que a gente vai trazer
alguns dos mitos e verdades do processo seletivo. Bem, primeiramente fazendo um rápido paralelo ao nosso processo, né, ao brasileiro, onde a principal porta de entrada é o Enem, e com uma nota esse aluno é avaliado e admitido ou não em uma universidade. E o processo no exterior, o processo é holístico, onde o processo ele não só é acadêmico, mas também pessoal. Então, diante disso, né, os alunos que entram numa candidatura conosco vão ser preparados nos dois aspectos, tanto a parte acadêmica quanto na parte pessoal e de projetos. Então, o processo seletivo em faculdades no exterior, ela tem os seguintes componentes. A primeira faixa é a faixa acadêmica, que ela é composta pelos seguintes fatores: histórico escolar, notas do estudante ao longo do ensino médio, do 9º ao 3º ano do ensino médio, e o rigor acadêmico também em que esse aluno se encontra. As provas do SAT ou do ACT, provas de inglês e matemática, provas de proficiência de inglês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas aqui no nosso Mitos e Verdades, e também a prova do Enem, para algumas faculdades no Canadá e também na Holanda, é uma prova que pode ser exigida como requerimento. Então, academicamente, são esses os componentes. E no aspecto pessoal, as universidades avaliam os alunos através das cartas de recomendação, professores, coordenadores da escola onde o aluno se encontra, as atividades extracurriculares, os projetos, trabalho voluntário, olimpíadas acadêmicas, tudo que o estudante fez ao longo da jornada do ensino médio é considerado uma atividade extracurricular. Então, esse também é um quesito de avaliação. E também as redações de apresentação para as universidades. Cada faculdade vai ter, em média, de 3 a 4, 5 temas, onde esse aluno precisa desenvolver esse tema e enviar na sua aplicação. Esses temas eles são divulgados com alguns meses de antecedência e esse estudante trabalha dentro daqui para fora, inclusive com um mentor, uma mentora específica de redação, até chegar na sua versão final, que vai ser inserida na aplicação. E, para finalizar, as entrevistas com os representantes das universidades, que geralmente são feitas no final do processo de aplicação, e para os alunos interessados nas artes, o portfólio artístico também é considerado. Então, de uma forma geral, o processo seletivo em faculdades e graduação no exterior, ele tem esses diversos componentes que, em conjunto, se dá o que nós chamamos de application, ou candidatura, aplicação para o exterior. E aí, entrando na principal pauta de hoje, né, que é justamente dentro, né, lembrando esses pontos que a gente acabou de falar, alguns dos mitos e verdades que alunos, pais, até mesmo pessoas dentro do meio de educação acreditam no processo para graduação no exterior. Primeiro, vamos abordar o tema das notas escolares, o histórico escolar, né? Alguns alunos, né, acham que por notas não serem acima de 9, o estudante não tem chance de passar em uma boa universidade. Isso não é verdade, isso é um mito. Tá? Existem muitas universidades no exterior, principalmente faculdades nos Estados Unidos, onde nós vemos, inclusive dentro daqui para fora, alunos que não necessariamente têm médias 9, 9,5 ou 10, mas que são bons alunos de escolas muito boas e assim conseguem entrar também em universidades. Já vimos alunos, né, média 7,5, 8, 8,5, que mesmo com essas médias conseguem entrar em faculdades que estarão entre as 100 melhores, 200 melhores dos Estados Unidos, por exemplo, que é onde a gente tem uma quantidade muito grande de universidades em alto nível. Um outro ponto, uma outra pauta, né, que é a universidade irá analisar minhas notas comparando com os outros estudantes do ano que eu vou me formar. Esse segundo ponto, aqui já é uma verdade. Dentro da aplicação, existe um campo que o próprio coordenador, né, o counselor da escola, vai preencher para explicar aonde esse aluno está em relação aos outros alunos da escola. Assim, a faculdade consegue avaliar academicamente que tipo de aluno você é dentro do meio ou do ambiente acadêmico em que você se encontra. Então, aqui, principalmente as faculdades mais seletivas, esse é um requerimento bem importante. Então,
entender aonde você está em relação aos outros alunos faz parte também do processo seletivo, em relação às suas notas e avaliação acadêmica. Se você está no top 5%, 10% da série, 20%, 25%, então esse é um aspecto também considerado. Calculei meu GPA, terceiro ponto, calculei meu GPA da mesma forma que a universidade calcula. Esse já aqui é um mito, né? Porque muitas faculdades elas têm o seu próprio cálculo do GPA, então não existe uma conta padronizada, até porque algumas faculdades vão fazer uma avaliação um pouco diferente, pode ter uma variação diferente entre uma faculdade e outra. Uma nota talvez pode ser vista por uma faculdade com mais peso, para outra talvez não. Então, a forma que o aluno calcula o GPA, né, seja por algum site, seja por alguma orientação externa, não representa 100% a forma que a própria faculdade vai calcular a sua nota na aplicação. Agora vamos passar pelas provas padronizadas, né, que nós falamos, que são o SAT, ACT, e como é que elas representam. As universidades valorizam muito mais o SAT do que o ACT. Isso é um mito, né? As faculdades elas vão avaliar o SAT e o ACT da mesma forma, com o mesmo peso, exatamente igual. Então, ambas as provas elas são aceitas por todas as faculdades da mesma forma. Mesmo que você tenha alguma área, algum curso específico, não tem nenhuma variação de fazer uma ou a outra, tá? O que acontece é que essas provas elas têm escalas diferentes de notas, né? Então, o SAT, por exemplo, vai de 200 a 1.600 e o ACT de 0 a 36. Né? Existe uma tabelinha, a referência, que faz uma equivalência entre o que seria uma nota e uma prova equivalente a outra prova, né? O que o 1.500, por exemplo, no SAT equivale à prova do ACT. Mas isso é meramente para conhecimento, porque na parte admissional e na parte de avaliação acadêmica, ambas as provas são aceitas por todas as faculdades com o mesmo peso, independente do curso ou da área que você pretende fazer. Agora é o segundo ponto. Agora é opcional as provas padronizadas e não vale mais a pena fazer o SAT ou o ACT. Isso aqui é um mito. Isso aqui é um grande mito que a gente considera aí de grande importância de falarmos, dado a pandemia e muitas faculdades adotaram uma política de prova que eles chamam de test optional, porque identificaram que com a pandemia os alunos não conseguiriam estudar ou não até conseguiriam realizar a prova, né? E aí foi-se visto, né, foi avaliado que os alunos não precisariam realizar essa prova. O que acontece é que, na prática, o que nós vimos dos nossos alunos internacionais é que aqueles alunos que aplicaram sem alguma prova padronizada, muitas vezes academicamente muito bons, muitas vezes ficaram para trás, não conseguiram entrar em faculdades mais seletivas. Então, o SAT e ACT, principalmente para os alunos que têm currículo brasileiro, um currículo padronizado nacional, ou seja, não façam um currículo internacional como o IB, por exemplo, o SAT e ACT ele serve como um grande termômetro para a faculdade avaliar se o estudante realmente teria a condição acadêmica de acompanhar o rigor da faculdade. Então, nós recomendamos sim que o aluno faça o SAT e ACT no processo de candidatura, salva algumas as exceções de alunos e caso a caso. São raras as exceções, mas aqui vale a pena sim aplicar e fazer a prova do SAT e ACT. E com essa nota nós avaliamos caso a caso, com cada aluno, com cada universidade prevista na aplicação, o quanto o resultado do aluno foi bom ou não, e aí sim avaliar, dentre as opções de universidades, qual vai ser a melhor estratégia a ser feita. Se for ajudar, ótimo, é um grande balizador, é um grande termômetro acadêmico. Agora, se o aluno vai muito mal no SAT e ACT, aí podemos considerar aplicar optional,
já que o aluno talvez não teve uma nota muito boa, né? Então, a recomendação é, sim, façam SAT, principalmente SAT ou ACT, principalmente para quem está em uma escola brasileira, padrão, escola de modelo de ensino brasileiro, e também considerando aqui bolsas acadêmicas. Esse aqui é um dos principais pontos também que nós orientamos os alunos a realizarem a prova da SAT e ACT, porque para a grande maioria das bolsas ainda, a prova da SAT e ACT é o grande requerimento, junto com suas notas da escola. Então, novamente, se você precisa de bolsas, SAT ou ACT, sem dúvida nenhuma, mesmo que a faculdade diga ou coloque que é opcional na sua admissão, para bolsas vai ser uma exigência, tá? Para a grande maioria das universidades. O terceiro ponto, você pode fazer o SAT e ACT quantas vezes quiser, tem validade de 5 anos e ainda pode combinar a melhor nota de cada sessão. Isso aqui é uma verdade, sem dúvida. O SAT e ACT você pode fazer quantas vezes você quiser, porém, nós traçamos uma estratégia com alguns alunos, dependendo do seu ano letivo, da competitividade em que você vai entrar, para que o aluno não foque somente em provas. Mas, de fato, a prova é oferecida, o SAT 4 vezes ao ano, o ACT 6 vezes ao ano, então você teria essas possibilidades de realizar essas tentativas. Ela tem uma validade de 5 anos e a combinação das melhores notas de cada sessão também é um dos aspectos do que eles consideram super score no envio das notas para as universidades. Então, esse é um mitos e verdades da questão das provas padronizadas. O terceiro ponto aqui são as provas de proficiência, né, de inglês, como que eles funcionam. Vamos lá, os principais mitos e verdades. Todas as universidades aceitam qualquer teste de proficiência, TOEFL, IELTS, Cambridge, Duolingo. Aqui é um mito. Nem toda faculdade vai aceitar o Cambridge ou o Duolingo. Já o TOEFL e o IELTS são provas de proficiência aceitas por todas as universidades. Mas, para algumas faculdades, o Cambridge ou o Duolingo podem ser provas que não são aceitas, e aí você precisa fazer a prova do TOEFL ou do IELTS para cumprir com aquela proficiência de inglês. O segundo ponto é, tenho a certificação de Cambridge, mas a universidade que eu quero exige o TOEFL, eu terei que fazer um curso. Aqui é um mito. Para fazer o TOEFL, você não precisa fazer um curso especificamente. Muitos dos nossos alunos que a gente acompanha conseguem estudar sozinhos, fazendo alguns simulados, estudando pelo próprio site do TOEFL, dado que são alunos, em geral, que já têm um bom inglês. Então, se você já tem um bom inglês, e principalmente se você já tem a certificação do Cambridge, isso é uma grande comprovação que você tem um excelente inglês, fazer o TOEFL, em termos de estudo, você precisa só realizar alguns simulados, conhecer a prova para estar pronto no dia da prova. Porque a nível de inglês, para um aluno que já tem uma certificação de Cambridge, consegue fazer o TOEFL sem problema algum e sem a necessidade de algum curso específico. E não está atrelado à prova a algum curso que você tem que realizar. Então, você pode fazer a prova do TOEFL quando você quiser, a qualquer momento, só se inscrever, realizar a prova. E quem tem um bom inglês, como, né, um aluno com certificado de Cambridge, faz o TOEFL realmente tranquilamente. E o terceiro ponto é que, para passar na prova de proficiência, vou precisar fazer um intercâmbio. Aqui é um grande mito. Muitos alunos acham que, por fazer um intercâmbio, isso vai me dar a possibilidade de fazer uma prova de proficiência, e não é assim. As provas de proficiência você consegue fazer muito bem aqui do Brasil, sem ter que fazer qualquer intercâmbio. Um aluno que estuda, né, durante alguns anos inglês, já está se dedicando ao inglês há algum tempo, sem ter feito o intercâmbio, consegue fazer tranquilamente uma prova do TOEFL ou do IELTS, por exemplo. Então, esses são os mitos e verdades sobre provas de proficiência. Agora, entrando na questão do intercâmbio. Primeiro ponto, vou fazer o intercâmbio no terceiro ano, assim será muito mais fácil a admissão em uma universidade no exterior.
Esse aqui eu acho que é um dos grandes mitos que existem em relação ao intercâmbio. Os alunos, por se formarem um high school no exterior, acham que com isso traz uma viabilidade, uma facilidade de admissão do que sendo feito aqui no Brasil. E não é assim que funciona, tá? Os alunos que vão fazer o terceiro ano no high school, né, no intercâmbio, vão passar pelo processo seletivo exatamente igual que fariam aqui no Brasil. E vão ser considerados da mesma forma alunos internacionais. Todo aluno que fez high school, fez o ensino médio no Brasil, ou parte fora e parte aqui no Brasil, é um aluno considerado internacional. Então, o seu processo de admissão vai ser exatamente igual do que você tivesse feito todo o seu ensino médio aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem algumas experiências com alunos nossos que vão fazer que querem fazer o terceiro ano no ensino médio, no último ano, né, do high school no exterior, e existe um grande risco também desse aluno não conseguir entrar no intercâmbio logo de cara no último ano. Então, muitas vezes o aluno que está no meados do terceiro ano aqui no Brasil pensa em fazer um intercâmbio no segundo semestre, no terceiro ano no Brasil, para ir para o exterior e terminar por lá, pela equivalência de currículo de notas, muitas vezes o high school pode não aceitar as notas ou as matérias feitas aqui no Brasil e colocar esse estudante não no último ano, mas no penúltimo ano, podendo assim atrasar, inclusive, o término do ensino médio. Então, tem que ter muita cautela em fazer o terceiro ano do ensino médio, mas, de novo, em termos de processo admissional, esse aluno vai ser avaliado da mesma forma que seria aqui no Brasil. Segundo ponto, o intercâmbio é um ótimo test drive para ver se eu quero mesmo estar fora. Aqui é uma verdade, sem dúvida. Ter experiência internacional, viver na casa de uma família, conhecer a cultura, o dia a dia, a metodologia de ensino também, dado que já é diferente do que é a nossa escola de ensino médio aqui no Brasil. Então, para quem ainda está com muita... está indeciso, não sabe se quer, se não quer, pode ser um test drive, sim. E eu recomendo sempre ser feito bem antes do terceiro ano, ou primeiro ano, no máximo, segundo ano do ensino médio, e 6 meses no máximo. E terceiro ponto, minhas experiências no intercâmbio podem trazer reflexões interessantes para as minhas redações na universidade. Esse aqui é uma verdade. Afinal de contas, as redações que vão ser escritas na candidatura lá na frente, elas vão refletir a vida acadêmica e a experiência pessoal que esse estudante teve ao longo do seu ensino médio. Então, se o aluno fez algum tipo de intercâmbio, seja em curta ou mais longa duração, essas experiências, né, e essas reflexões podem surgir como histórias nas redações da candidatura para o exterior. O quinto ponto é falarmos sobre as atividades extracurriculares, mitos e verdades. Primeiro, não fiz trabalho voluntário, não seria aceito na universidade. Esse aqui é um dos grandes mitos também. Os alunos acham que só pelo fato de não ter feito um trabalho voluntário, o aluno não vai se enquadrar nos requerimentos. Não é assim. Uma atividade extracurricular, ela vai ser considerada qualquer coisa que o aluno fez fora da sala ou da grade curricular acadêmica obrigatória. Se for um trabalho voluntário, ok. Se não for também, tudo bem. Então, se você se envolveu em arte, ou esporte, Olimpíadas, ou trabalho voluntário, ou simulações da ONU, ou se você tinha responsabilidades em casa com o seu irmão, com a sua irmã, e aí tinha, né, que dar suporte em casa, tudo que você fez fora da sua grade curricular acadêmica, não obrigatória, é considerada uma atividade extracurricular. Não necessariamente trabalho voluntário, pode ser qualquer coisa. O segundo ponto, há uma atividade extracurricular mais valorizada pelas universidades? Essa é uma pergunta que vários alunos nos fazem. Qual é a melhor atividade extracurricular para eu fazer? O que é mais valorizado pelas universidades? Isso aqui é um grande mito, porque as faculdades elas vão avaliar o que você fez, a coerência daquilo que você fez e a constância e impacto que você teve com a sua atividade extracurricular. Não existe uma melhor do que outra.
Você pode ter se envolvido muito nas Olimpíadas acadêmicas, mas se você não tem perfil para isso e colocou o seu tempo todo em simulações da ONU, por exemplo, conseguindo cargos, né, dentro dessas simulações de alto nível, com mais responsabilidades, ou se você criou seu projeto próprio, ou o seu próprio aplicativo, é isso que importa, é isso que as faculdades querem saber. Não existe uma ou outra, não existe um checklist do que é mais ou menos valorizado pelas universidades. O mais importante, eu diria aqui que é um dos maiores desafios dos alunos, é justamente encontrar aquilo que faz sentido para você, né? Fazer essa autoanálise do que de fato te move, te motiva, o seu ambiente, onde você se encontra, sua família, sua escola, seus amigos, e a partir daí desenvolver e trabalhar em atividades que fazem sentido para você. E que faça isso com uma certa constância, com trabalho, com seriedade e uma coerência durante toda a construção das atividades extracurriculares. Isso vai ser o ponto principal das atividades que vão ser as melhores para você. Tá? E o terceiro ponto perdi o certificado da participação das Olimpíadas de Física, não vou poder falar sobre ela na faculdade. Aqui também é um grande mito. Isso aqui eu diria que é um dos... muitos alunos e pais e famílias até ficam um pouco até surpresos, né? Porque me perguntam, Letícia, precisa ter então o meu certificado? Eu preciso ter isso comprovado para a universidade? E não, as faculdades elas não vão exigir uma certificação oficial, nada comprovado para você colocar na sua aplicação. Elas vão acreditar naquilo que você falar e naquilo que você disser na sua application. Agora, o que é importante, o que a gente recomenda para os alunos é que até para que você consiga lembrar de tudo que você fez, você mantenha um lugar, um diário, um log, um caderno, um site, com tudo que você vai realizando, vai se envolvendo ao longo do seu ensino médio. Mas quando você entrar na candidatura e tiver que descrever as suas atividades extracurriculares, você vai simplesmente colocá-las ali, descrevê-las, o seu papel naquela atividade, quanto você se dedicou àquelas atividades, quanto tempo você se dedicou também, e é uma descrição de 10 atividades que são inseridas na aplicação, sem a necessidade de comprovação ou envio de certificados. O outro ponto que a gente gostaria de abordar em termos de mitos e verdades são os esportes, né? Primeiramente, né, se eu fizer primeiro ponto, se eu fizer algum esporte, tem mais chance de aprovação. Esse é um grande mito também. O esporte, ele vai ser considerado se você for um atleta de alto rendimento, for recrutado pela universidade, e aí sim você passa por um processo de admissão esportiva. Se você fez um esporte, se dedicou como hobby, você gostava de fazer aquele esporte, mas não estava atrelado a um resultado oficial, resultado de alto nível, ele vai entrar como uma atividade extracurricular como qualquer outra. Tá? Então, o esporte ele não está atrelado a nenhuma facilidade de aprovação, a não ser que você seja um atleta de altíssimo nível e tenha resultados oficiais. Meu filho joga futebol na categoria de base do Corinthians, tem grandes chances de conseguir uma bolsa. Aqui, o segundo ponto é verdade. Como a gente falou, aqui é um exemplo de um atleta de alto nível, que está jogando num clube de alto nível, e com isso, sem dúvida, o futebol pode se transformar em uma bolsa esportiva. E aí é todo um trabalho esportivo que é feito com os alunos, com os atletas, no recrutamento das universidades. E aí, para isso, nós temos, inclusive, parceiros que são especializados nessa parte esportiva. Terceiro ponto, existem muito mais bolsas esportivas do que acadêmicas. Aqui é um grande mito, na verdade é o oposto, existem muito mais bolsas acadêmicas do que bolsas esportivas, dado que existem muito mais alunos do que atletas de alto rendimento, inclusive. Então, se você precisa de alguma bolsa, se você está pensando em alguma bolsa e você não é um atleta de alto rendimento, sem dúvida você pode buscar bolsas acadêmicas, é algo que a gente tem muita expertise e conhece muito bem o assunto. O outro ponto são as bolsas de estudos. O primeiro critério, somente aluno nota 10 consegue algum tipo de bolsa no exterior. Esse é um mito.
A gente já vê vários alunos que não necessariamente têm notas 10, né? São alunos com notas menores do que isso, mas com bons resultados de SAT ou ACT, e também conseguem se qualificar e aplicar para bolsas no exterior. Segundo ponto, estudo em uma escola particular, não vou conseguir bolsa por necessidade financeira. Mito. Quando o aluno aplica para alguma bolsa por necessidade financeira, o que vai ser visto é a realidade financeira da família, através de todos os documentos financeiros da família, que vão ser avaliados diante da realidade da família e o que a faculdade custa, né? Quanto a faculdade custa, e a faculdade vai fazer uma avaliação se aquela família teria ou não condições, ou teria de onde tirar o investimento necessário para o exterior. Eu já vi alguns alunos nossos, classe média, normal, brasileira, que foram aceitos em universidades particulares, eram de escolas particulares e foram aceitos em universidades com bolsas por necessidade financeira, inclusive alguns deles com bolsa de 100%. Porque, como nós sabemos, uma classe média brasileira, normal, padrão, não vai ter de onde tirar 60, 70, 80 mil dólares ao ano. Isso a gente está falando de uma classe média bem padrão. Então, a comprovação ela vai ser feita de acordo com o pacote financeiro de cada família que é enviado junto com a aplicação com a candidatura do estudante. Terceiro ponto, quanto melhor forem minhas notas nas provas, maior será a minha chance de bolsa por mérito acadêmico. Aqui é uma verdade. Muitas das bolsas por mérito acadêmico são dadas pelas notas do SAT ou ACT. Então, quanto mais você se dedica também a essas provas, mais oportunidades e chances você tem de aplicação para bolsas por mérito acadêmico. Inclusive, falando sobre bolsas, queria compartilhar com vocês alguns dados, né, da nossa turma de 2022, que obtiveram algum tipo de bolsa. A média foi de 20 mil dólares ao ano. 55% dos nossos alunos obteve algum tipo de bolsa. A distribuição dessas bolsas que foram dadas, bolsas de 10, 20, 50 e até mais de 50 mil dólares ao ano. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsas por necessidade financeira, inclusive. E aqui bolsas por mérito acadêmico, alguns dos nossos alunos, e mérito artístico. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Já aproveitando aqui a pergunta do Vitor sobre a diferença entre o SAT e ACT, são provas de inglês e matemática, ambas, tá, Vitor? Inclusive, a gente vai fazer um webinar específico sobre provas, fique ligado, mas em termos de diferença é o formato de prova. Uma tem certas questões, outras um pouco mais elaborada em textos, mas elas têm conteúdos similares, iguais, na verdade, mas são formatos de provas diferentes, mas ambas inglês e matemática. Tá? Então, já respondendo aqui. E aí, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria compartilhar com vocês também uma história de um aluno nosso, né, que quando começou... Opa, desculpa, pessoal, tive um problema técnico aqui. Pronto. Então, eu queria compartilhar com vocês essa última história, né, que eu acho que traduz um pouquinho essa oportunidade, né, que os jovens têm hoje de aplicarem para o exterior, né, fazerem mais vestibulares, ampliar suas opções de escolha. E a história aqui do nosso aluno do ITAC, né, que é um aluno que fez o trabalho conosco e quando ele começou o trabalho, ele não tinha uma ideia realmente se ia para fora ou não. Ele achava que com as notas que ele tinha, ele não conseguiria, né, que foi um dos mitos que a gente falou, inclusive. Era um aluno média 7 no Brasil, né? Então, quando lá atrás ele começou o processo junto com o vestibular do Brasil, inicialmente ele não tinha muita certeza, mas ele queria aplicar e ver como é que ele se daria, né? Como é que ele ia passar nesse processo, né? E a história dele é bem legal porque hoje ele está se formando na 12ª melhor universidade de engenharia dos Estados Unidos, 12ª melhor universidade do mundo de engenharia, né? E como é que foi a trajetória dele? Como eu falei, quando ele começou o trabalho conosco, ele começou no final do primeiro ano, início do segundo, se preparando, tendo toda a orientação, fazendo a candidatura e enviando tudo para as universidades no exterior no final do terceiro ano. Ele também fez os vestibulares, né, todos os vestibulares aqui do Brasil, porque ele não tinha certeza ainda se ia para fora, né?
E aí aconteceu que os resultados do Brasil, como saem logo em seguida, né, em janeiro, ele teve os resultados de aprovação e decidiu começar a faculdade logo em seguida, em fevereiro. E aí, a partir de março, abril, é quando os resultados no exterior começaram a chegar. E aí, nesse período, é que ele começou a avaliar as opções de aprovação que ele teve no exterior e o que ele estava tendo de experiência aqui no Brasil, né? Então, quando ele chegou em maio, que foi o mês de decisão, né, e de confirmação de matrícula para o exterior, ele decidiu que trancaria a faculdade aqui no Brasil para começar a faculdade no exterior no ano que começaria em agosto. O ano letivo sempre começa em agosto. Então, ele fez isso. Né? Ele tinha sido aceito em 4 universidades no exterior, e uma delas era a Illinois Tech, que é uma faculdade que está em 75 no ranking dos Estados Unidos de engenharia. E aí ele decidiu ir para essa faculdade, que era uma das melhores, né, ranqueadas para ele, mas ainda sem muita expectativa se iria ficar ou não, né? E aí, logo de cara, ele começou a se envolver muito na universidade, né? E dado por ser uma faculdade não muito conhecida por alunos brasileiros, ele teve um engajamento muito grande nas organizações estudantis da universidade. Logo de cara, ele se envolveu no clube de engenharia da faculdade, né, fazendo, né, vários projetos que a organização estava fazendo. Inclusive, naquele ano, eles estavam entrando numa competição de trem a vácuo, que era contra outras universidades, né? E aí os 5 principais times iam colocar esse protótipo de trem a vácuo na SpaceX, na Califórnia. Então, era um projeto lá que ele entrou no primeiro ano de faculdade, nesse clube estudantil da Universidade de Engenharia. E logo no primeiro ano, dentro dessa competição, o time dele foi um dos que conseguiu essa premiação, e foram lá para a SpaceX colocar em prática esse protótipo, né, esse material. Então, logo no primeiro ano, para quem gosta de engenharia, ele estava com um prato cheio, né? Quando ele voltou, ele estava fazendo outros protótipos, né, e outras engenhocas, né, que engenheiro adora fazer, como uma bicicleta a gota e várias outras coisas. E no segundo ano, ele viu que na verdade, poucos brasileiros que iam para lá não tinham muito suporte, né? Então, não só se envolver com a engenharia, mas ele queria se envolver culturalmente também com a universidade. E ele decidiu que ele começaria uma organização estudantil para alunos brasileiros. E ele fundou a Brasa, que é uma organização estudantil em diversas universidades no exterior, inclusive, que tem o objetivo de promover a cultura brasileira, né? Em universidade no exterior. Na faculdade, na época dele, não tinha, então ele fundou junto com um amigo, e a partir daí começou a se desenvolver bastante isso já no segundo ano de universidade. Com isso, ele começou a pensar um pouco mais se ele deveria continuar por lá ou sair e aplicar para alguma outra universidade. Então, no final do segundo ano, ele cogitou essa possibilidade, aplicou para outras universidades e conseguiu entrar em nada mais, nada menos do que a Johns Hopkins, né? Então, a história dele é bem legal por conta disso, porque ele é um aluno lá atrás que era considerado aqui no Brasil um bom aluno, um aluno normal, regular, média 7, 7,5, sem ainda muita definição se iria fazer faculdade fora ou não, mas queria ter essa porta aberta. E aí a trajetória dele foi essa, ele se envolveu muito na primeira faculdade, na Illinois Tech, tirou boas notas, fez os projetos, engajamento nas organizações estudantis, e já estando lá, conseguiu fazer essa transferência interna para se formar hoje na Johns Hopkins, uma das principais universidades de engenharia dos Estados Unidos. Então, isso é justamente para desmistificar até um dos pontos que a gente trouxe, né? Se eu não sou aluno média 9, 10, eu consigo fazer faculdade fora, e isso, sem dúvida, é um real exemplo, né? Existem várias universidades, além do que se conhece, dos nomes comuns, né, e práticos. Então, Ita é uma pessoa que traduz muito as oportunidades que as faculdades no exterior trazem, né? Então, trazendo isso, é só para compartilhar com vocês da importância de se pensar num projeto como esse, de ter essa porta aberta, né? Amplie suas opções de escolha, né? Faça um processo de candidatura, talvez se você ainda não tenha certeza ou definição se vai fazer faculdade fora ou não,
mas você pode fazer esse processo tranquilamente junto com os vestibulares, né, e ter isso definido lá na frente. Então, para finalizar, fazendo uma rápida apresentação de como que é o nosso trabalho, né, para quem está nos ouvindo, né, o nosso trabalho pode começar já a partir do nono ano, nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, com o terceiro ano entrando na fase da candidatura, no planejamento, seleção, definição de faculdades, redações, e ao longo dos 4 anos nós damos todo o suporte e acompanhamento para os alunos e famílias. Vou abrir agora para perguntas e respostas, né, do que vocês tiverem ainda, temos aí mais uns 10 minutinhos para conversar com vocês. Atividades extracurriculares, todas serão consideradas, mas as principais serão a partir do ensino médio. Tá, Vitor? Mas é claro que se você faz algo constante já há muito tempo e você continua isso ao longo do seu ensino médio, isso também vai ser considerado. Tá? Para o curso de medicina nos Estados Unidos, o IB é adequado não fazer o SAT. Bem, Paulo, na verdade, o curso de medicina nos Estados Unidos ele é um curso a nível de pós-graduação, né? Se você tem um diploma IB ou AP Classes, de qualquer forma, você vai ter que passar pelos primeiros 4 anos nas áreas biológicas primeiro, né? Que, em geral, os nossos alunos vão realizar, vão se formar em cursos de biomedicina, biotecnologia, bioquímica. Então, passa primeiro por esses 4 anos, então, processo de admissão com IB e AP para entrar nessa área de biológica primeiro, forma-se em 4 anos para depois fazer uma nova aplicação para Medical School, que já é considerado aí, quando a gente faz um equivalente ao Brasil, nível de pós-graduação. Ela só começa a partir já de uma formação de graduação. Tá? Mais alguma outra dúvida aqui, pessoal? Vou deixar aqui também o nosso contato de WhatsApp, e-mail, quem tiver interesse, quiser marcar uma reunião conosco individualmente, fique à vontade para mandar um WhatsApp direto para nós, tá? Então, tem aqui nosso contato também. Vamos lá, para conseguir uma bolsa de estudo via esporte, o aluno precisa estar vinculado a algum clube ou entidade formal do esporte, e se fosse um time de colégio, alguma escola específica, tem reconhecimento? Então, bolsa esportiva, você precisa estar vinculada a alguma federação ou confederação para você ter resultados oficiais, não basta só fazer parte do time do colégio. Então, não sei exatamente qual que seria o esporte, Vivian, mas vamos supor que você, né, o aluno é um tenista, por exemplo, ou o aluno joga futebol, né, joga futebol só no time da escola, isso não é suficiente. O aluno vai precisar participar de torneios oficiais, de participações de campeonatos, torneios, elaboração e construção de vídeos oficiais dos seus jogos. Então, não adianta, não basta ser só parte do time do colégio, você tem que ter realmente resultados oficiais. Existe uma quantidade mínima de atividades extracurriculares na aplicação. A aplicação, Viviane, eles colocam na plataforma a opção de até 10 atividades. Tá? Então, eu diria que aí, a partir de 10 já seria bom. Tá? Estou fazendo o Way High School por esse treino de diploma americano. Sim, conhecemos o Way. Sim, é somente considerado como extracurricular. O diploma de high school vai ser considerado na avaliação do histórico escolar, não é uma atividade extracurricular, porque ele faz parte do seu histórico. E aí, esse histórico do high school, ele coloca você numa posição muito interessante para as universidades, porque demonstra para a faculdade que você teve aulas em alto nível, já nível de high school. Então, você, quando comparado, por exemplo, a um outro aluno, uma aluna de escola brasileira sem um diploma de high school, você é um candidato mais interessante por ter esse diploma, por exemplo. Tá? Por outro lado, se um aluno não tem um diploma de high school, né, não tem um diploma a mais para poder demonstrar para a faculdade, esse aluno vai ter que realmente demonstrar, talvez, em outras formas ainda melhor, um ótimo SAT, TOEFL e etc. Tá? Minha internet caiu, não vi o que foi dito sobre intercâmbio.
Tá, então, José Geraldo, eu vou, na verdade, esse webinar ele fica gravado, tá? Eu vou trazer aqui só rapidamente, né, para compartilhar com você do que a gente colocou de mitos e verdades sobre intercâmbio, tá? Diploma da Escola Brasileira, juntamente com o da Escola Internacional Americana, será considerada um ponto forte na aplicação? Sim, sem dúvida. Você tendo 2 diplomas, é considerado um aluno academicamente muito forte, né? Quais são as principais universidades que aceitam a certificação de Cambridge? Por exemplo, a Universidade de Toronto, a UBC também no Canadá. Aqui, Vivian, como a gente falou, né, um dos pontos de prova de proficiência, a prova de Cambridge, por não ser aceita por todas, nós sempre recomendamos o aluno fazer a prova do TOEFL ou do IELTS. E principalmente para quem já tem uma certificação do Cambridge, fazer essas provas, academicamente falando, é bem tranquilo, tá? Então, não vejo por que restringir opções de faculdades para uma prova de proficiência, sendo que esse aluno teria condições e capacidade de realizar a prova do TOEFL de exigência por elas, né? TOEFL ou IELTS, por exemplo. Tá? Então, José Geraldo, só para compartilhar com você, novamente, né, os mitos e verdades do intercâmbio, né? Fazer o intercâmbio no 3º ano não será será muito mais fácil para admissão à universidade no exterior, isso é um mito, né? Não funciona assim, o aluno ele vai ser considerado aluno internacional da mesma forma caso ele tivesse feito o high school aqui no Brasil também, tá? Obrigada, Viviane. O segundo o intercâmbio é um ótimo test drive para ver se quer mesmo estar fora, isso é uma verdade, né? E, por último, as experiências de intercâmbio podem trazer reflexões interessantes para as redações da universidade, que também é uma verdade, tá? Então, aqui, principalmente, só pontuar que fazer uma parte do intercâmbio ou terminar o high school no exterior não significa uma facilidade na admissão em uma faculdade depois, tá? Nada, beleza? Acho que aqui já foi. Bem, pessoal, então acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado aqui alguns dos pontos que nós levantamos, né? De alguns mitos e verdades, e espero revê-los num próximo encontro. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.